Marcel Chauin. Nesta aula, terá como assunto a avaliação postural e a avaliação aeróbica. Inicialmente, começarei pela avaliação postural. Então, para isso, eu preciso de um aluno. Esse aluno está posicionado atrás do simetrógrafo, que é justamente um equipamento para verificar essa avaliação postural de maneira subjetiva. A primeira posição desse aluno será justamente a visão, no caso, ou a vista anterior. Então, observando a posição desse aluno, eu vou posicioná-lo na posição correta. Chega um pouquinho para lá, tá? Esta linha é a linha justamente que vai dividir lado direito e lado esquerdo do aluno, e nesta posição anterior eu tenho que identificar alguns pontos do corpo, como por exemplo, cabeça e pescoço, se está justamente mais para a esquerda, mais para a direita. Eu tenho que identificar os ombros, se justamente o ombro direito ou o ombro esquerdo está mais baixo ou mais alto. Nesse momento a gente já pode identificar que o ombro direito do aluno ele está mais baixo em comparação ao ombro esquerdo. A gente identifica também o quadril esquerdo está mais alto em relação ao quadril direito, assim como dá para a gente já identificar, no caso, a parte dos membros inferiores, no caso do joelho e também no caso dos pés. O joelho dá para ver que ele tem uma ligeira o quê? Abertura. Isso é chamado de joelho o quê? Valgo, ou seja, essa abertura. Ao contrário, quando os joelhos estão mais próximos, é chamado de joelho varo. Virando na vista posterior, são as mesmas posições que justamente para confirmar o que já foi feito na vista anterior. Então, nessa posição, também tem que identificar a linha que divide o corpo ao meio, e justamente nesse ponto eu consigo identificar que justamente o ombro direito dele está mais baixo em relação ao esquerdo. No caso, a crista ilíaca está um pouco acima à esquerda em relação à direita, e nesse ponto eu consigo identificar também que justamente a abertura que eu comentei na vista anterior acontece mesmo, no caso, em relação aos joelhos. No pé, a relação dos pés tem a relação justamente neutra, não tem um pé pronado nem supinado, e para finalizar, essa parte postural, ele fica na vista lateral ou na posição lateralizada. Pode virar. Repare a posição do ombro, então isso é importante, a cabeça se está à frente ou se está atrás, o ombro se está protuso ou se está vindo para trás. Olha, repare também o quadril, que ele tem o quê? Uma parte do quadril para frente, uma anteversão desse quadril. Repare também o joelho, para ver se ele tem o quê? Uma hiperflexão nesse joelho. E também, no caso, a relação do corpo como um todo. Se justamente essa linha está passando corretamente. Orelha tem que seguir o quê? No caso do braço, tem que seguir justamente a parte, pegar a maior parte da coluna, a maior parte da tíbia e também, no caso, o fêmur, o osso da coxa. Finalizando essa etapa da avaliação postural, eu vou chamar um outro aluno para fazer a parte da avaliação aeróbica, utilizando uma avaliação submáxima pelo STEP. Lembrando que esse teste tem duração de 6 minutos e ao final desses 6 minutos eu tenho que medir a frequência cardíaca desse aluno. O ritmo são 30 subidas e 30 descidas, no caso, por minuto. Então, iniciando o teste com esse aluno, tá? Pode começar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lembrando que a altura desse step tem diferença entre os homens e entre as mulheres. No caso dos homens, a altura são de 40 centímetros e para as mulheres, a altura de 33 centímetros. Ao final desses 6 minutos,
justamente eu vou realizar a medida dessa frequência cardíaca. Finalizando esse teste, justamente eu peço para o aluno descer e peço para ele ficar movimentando os pés, justamente para não reduzir essa frequência cardíaca. Eu posso medir pela artéria radial, utilizando o dedo indicador e o dedo médio, durante 15 segundos, e depois eu multiplico por 4 para justamente saber essa frequência cardíaca que ele atingiu no teste. Total de 144 batimentos. Finalizou essa etapa justamente da frequência, sabendo o peso do aluno nesse teste e sabendo o gênero dele, eu consigo justamente identificar o consumo de oxigênio máximo justamente em litros por minuto naquele nomograma de ácido que você tem acesso tanto no livro texto, assim como na aula teórica que eu passei para você. Obrigado e até a próxima.